A paz do Senhor Jesus, bom dia. Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2021 e até aqui tem nos sustentado o Senhor, apesar de todo cansaço, de toda angústia, de toda aflição, de toda luta, né? Porque sem luta não há vitória. Hoje nós vamos dar uma passadinha lá em Provérbios, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 apenas, tá bom? Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Ontem eu estava conversando com uma amiga, né, uma amiga e uma irmã também em Cristo Jesus, e nós estávamos comentando aqui em Magé, no centro de Magé, tem um monte, né, antigamente conhecido como o Morro das Almas. Muitas pessoas foram mortas e jogadas ali, ou até muitas pessoas foram mortas ali naquele lugar. E ele virou um monte, e muitos de nós íamos orar ali. E agora apareceu o proprietário e ele vai lotear aquele lugar porque não é só um monte, é um lugar muito grande, é uma área bem grande, ele vai ser loteado e já foi cercado, está cercado, então já não pode mais subir ali. E eu morei ali perto ali, né? Inclusive sábado eu saí foi de lá. E várias vezes eu estava na minha casa ouvindo as orações lá de cima, né? Até aí tudo bem. Mas na subida existem casas, existem moradores. E uma delas tinha um bebezinho. E às vezes eu ouvia ele chorar muito. Ele era muito, assim, chorava demais. Tinha dia que era bem complicado. E aí aquela moça colocou um cartaz. Aquilo entristeceu o meu coração quando eu vi aquilo. E ela botou assim: a paz para vocês. Eu gostaria de pedir a vocês que não gritassem aqui na frente, porque tem um bebê, que vocês, né, subissem de forma tranquila e descessem de forma tranquila, sem fazer muito barulho, porque aqui tem um bebê. Eu agradeço e fiquem na paz. E aquilo entristeceu o meu coração, porque muitas vezes eu estava lá na minha casa e alguns irmãos vinham com som muito alto pelo caminho. Eu já ouvi irmãos entregando mistérios ali na frente da casa daquelas pessoas que não são cristãs, são ímpios. E aí a vida daquela pessoa que é particular é entregue, os problemas dela são entregues de forma tão sem comedido, para que todo mundo fique olhando, para que todo mundo ouça o problema daquela pessoa. Né? Pessoas ali falando em mistérios ali na subida daquele monte ali. Pessoas que não entendem isso, até sabem do que se trata, muitos sabem do que se trata, porque algumas pessoas vão nas igrejas para orar, para buscar, porque quando estão no sufoco buscam as igrejas, buscam oração, buscam quem ore, né? Que sabe que são pessoas de oração. E ali eu estava falando para essa minha amiga, nós temos que tomar cuidado. A palavra do Senhor fala, vigiai e orai. Outra vez digo, vigiai. Nós somos o sal da terra. Somos nós que fazemos a diferença. E se nós não damos o exemplo, a gente acaba afastando pessoas do Senhor. E aí me veio uma coisa na mente, naquele grande dia, quando aquela pessoa se perder e Jesus for perguntar para você o que você tem nas suas mãos e você falar para ele, Senhor, eu fazia a tua obra, Senhor, eu orava, eu jejuava, eu ia a monte, eu buscava. E ele te perguntar, e como que você subia ao monte? E aquela pessoa em quem você estava na frente da casa dela, falando alto, entregando a vida de um irmão
alto, para virar chacota, para virar vergonha na vida das pessoas. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa atitude. Às vezes nós não queremos ser repreendidos, mas a palavra do Senhor diz que Ele conforta, Ele exorta e Ele edifica. E muitas vezes a gente acha que por ser cristão a gente pode fazer tudo. A gente quer se comparar a um ímpio. O macumbeiro ele faz barulho, ninguém se incomoda. Uma pessoa faz festa durante dias, ninguém se incomoda. Quem é a diferença? Quem é que veio para fazer a diferença? Quem é que veio para dar o exemplo? A palavra do Senhor diz que é tudo com ordem e com decência. Aonde você viu que Jesus subia ao monte para orar lá em voz alta, para que todo mundo pudesse ouvir? Jesus, quando na véspera dele ir embora, dele ser crucificado, ele ficou um pouco distante dos seus discípulos orando. E eles nem conseguiram acompanhar aonde eles estavam. Eles dormiram e em determinado momento ele veio e ainda falou: vocês não conseguem, né, vigiar nem uma hora? Será que se ele tivesse aos berros gritando ali, eles teriam dormido? Nós precisamos clamar sim. A palavra diz, mas nós precisamos tomar cuidado. Nós podemos interceder, mas ninguém tem que ficar sabendo disso não. Lá em Mateus diz, entre no quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao Senhor. E quando você estiver muito angustiado, conforme está lá em Jeremias 33, 3, né? Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei. Mas você vai falar de voz ai Senhor, para que o inferno ouça, não que o seu vizinho ouça, não que todo mundo te ouça. Ninguém precisa saber daquilo que você passa, das suas aflições, das suas lutas. Porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflição, nós teremos aflição sim, mas que Jesus já venceu. E quantas vezes a gente usa tudo posso no Senhor que me fortalece? Se nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece, por que a gente grita? Por que é tamanho escândalo? Porque a gente quer que as pessoas engulam o que a gente é? Por que a gente quer que as pessoas engulam aquilo que a gente professa? Nós viemos aqui para fazer a vontade do Senhor, nós somos o sal da terra. Mas nós temos que buscar em tudo direção do Senhor. E aí, né, o pastor falou que teve um irmão que falou que Deus ia fuzilar aquela pessoa que fechasse o monte. E Deus é Deus de guerra. Se aquele monte, se aquela propriedade ali tem um dono, é direito dele. Se um dia foi loteado, ele comprou, é direito dele. E amanhã, quando não tiver mais monte, tem outros montes aí também para a gente orar. Por acaso Deus vai fuzilar? É assim a nossa oração, é isso que nós temos que abrir a nossa boca para falar. Quando a palavra diz que nós temos que procurar paz com todos, se algum dia acabar os montes, nós vamos parar de orar, nós vamos parar de jejuar, nós vamos parar de buscar o Senhor, nós vamos parar de fazer propósito. Irmãos, os tempos são maus, os dias são maus. Quanto mais a gente vigia, mais Satanás se levanta.
A nossa luta não é contra a carne, mas nós temos que vigiar contra a nossa própria carne. As pessoas não têm que olhar para a gente e falar, crente igual aquele, meu Deus, Deus me livre, prefiro ficar no mundo. Nós vamos dar conta de nós, mas nós também somos responsáveis. Nós viemos para pregar o Evangelho e não para fazer as pessoas correrem do Evangelho. Tem pessoas que têm pavor. Se eles tiverem pavor por eles mesmos, por uma condição deles, é com eles. Mas nós precisamos ter paz com todos, buscar a paz com todos. Se nós somos o sal da terra, se nós somos a luz do mundo, nós precisamos dar o exemplo, sim. Vamos tomar cuidado com as nossas posturas. Vamos tomar cuidado com o que a gente anda falando, com quem a gente anda falando, onde a gente fala e como a gente fala. Se nós queremos interceder por alguém, que seja de forma comedida, a não escandalizar aquela pessoa, a não expor aquela pessoa. Vamos parar para analisar nas nossas atitudes. Nós não temos que bater de frente com ninguém, nós não temos que ficar nos justificando a ninguém, com ninguém. Porque se nós estivermos de forma correta, agindo de forma correta, Deus nos justificará. É Ele que vai nos justificar. Se você escolheu servir ao Senhor, busque a direção no Senhor. E se pergunte, Jesus faria isso? Jesus agiria dessa forma? Chegando no monte com som alto, orando alto, todo mundo falando alto. Quer ir, quer fazer campanha, igreja, irmãos, várias pessoas, mas chegue nos locais tranquilos. Procura falar baixo, respeitar os vizinhos. Vamos procurar ser discretos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por essa palavra. Graças te damos, meu Pai, por esse dia. Graças te damos, meu Pai, por abrirmos os nossos olhos e estarmos aqui para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Pai de poder e glória, Pai. Tantas pessoas estão equivocadas, meu Pai, em como agir com o seu evangelho, meu Pai. Senhor, várias vezes nós batemos no peito para dizermos que somos evangélicos, meu Pai, somos cristãos e damos um péssimo exemplo, meu Pai. Senhor, cada dia mais se aproxima, meu Pai, o dia, meu Pai, em que nós seremos massacrados, seremos perseguidos. Isso já acontece em outros países. Aqui no Brasil nós ainda temos a liberdade, meu Pai, de fazermos a sua obra, de falarmos do seu amor, meu Pai. Mas quantos países filhos seus já estão sendo mortos, meu Pai, de forma violenta, de forma brutal, meu Pai. E sequer, meu Pai, eles chegam perto de escandalizar, meu Pai, o Senhor, de escandalizar, meu Pai, a tua obra, de escandalizar, meu Pai, um irmão. Só por falar a tua palavra, só por ter, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, dentro de casa. Eles são presos, eles são mortos, meu Pai.
meu Pai, que a gente venha buscar sempre no Senhor a direção que nós precisamos, que nós necessitamos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Que nós sejamos bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons vizinhos, bons colegas de trabalho, meu Pai. Em nome de Jesus, a nossa atitude precisa ser diferenciada. O Senhor precisa ser visto em nós, meu Jesus. O seu filho Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos buscar sermos santos. O direito do meu irmão, o direito do próximo começa onde o meu termina. Se nós queremos ser respeitados, nós devemos respeitar, meu Pai. E muitas vezes nós vamos respeitar e seremos desrespeitados. Ah, Senhor, glorifica o Teu nome através das nossas atitudes, através das nossas vidas, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos, Senhor, das nossas vontades, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que a gente não precise abrir a nossa boca para falar que somos cristãos, mas que pessoas venham através das nossas atitudes e vejam o Senhor na gente e pergunte: você é um cristão? Você se comporta como um cristão? Você se veste como um cristão? Que nós não venhamos, meu Pai, a querer bater de frente, a discutir com ninguém, meu Pai. Mas que nós procuremos a paz e estar em paz com todos. Em nome de Jesus, meu Pai. Se nós amamos o Senhor, meu Pai, e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, como que a gente pode não respeitar o direito do outro, meu Pai? Como que a gente pode nos escandalizar? Escandalizar, meu Pai, a Tua obra, e escandalizar o nosso irmão, meu Pai. Algo está muito incoerente nisso. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude nas nossas fraquezas, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, meu Pai. Que em nome de Jesus toda depressão seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que toda dor, que todo mal-estar seja repreendida, toda seta seja repreendida, em nome de Jesus. Toda dor muscular, toda dor na coluna, toda dor de cabeça, toda dor no estômago, seja repreendida em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi comido, que foi ingerido, entregue, oferecido a alguma entidade e que está causando algum mal, algum dano, seja repreendido em nome de Jesus. Toda inveja, toda oração contrária, seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, visita o teu povo, visita aqueles que estão, meu Pai, aguardando uma oportunidade para fazer uma cirurgia, meu Pai. Visita, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, na sala de cirurgia nesta manhã. Ah, Senhor, abençoa essa vida, meu Pai, que veio ao mundo, trazendo renovo, trazendo alegria para o seu lar. Pai, conforta o coração daqueles, meu Pai, que perderam um ente querido, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, já tem uma nova variante aí, a Delta, Pai, sendo motivo de levar pessoas
Pai, nós precisamos continuar tendo cuidado, cumprindo os protocolos, meu Pai, de usar máscara, de nos higienizar, de mantermos, meu Pai, ainda a distância um do outro, meu Pai. Em nome de Jesus. Porque se a gente não respeita, meu Pai, aquele que está aqui na terra, as leis, meu Pai, que estão ditas aqui na terra, como que nós vamos respeitar o Senhor e as suas ordenanças, meu Pai. Em nome de Jesus. Ai, meu Senhor da glória, que todo medo seja repreendido em nome de Jesus. Pai, visita os cárceres, visita os orfanatos, visita os asilos, visita as viúvas, os órfãos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, visita aquele que está desempregado e que procura, meu Pai, uma porta de emprego, sabendo que ele precisa se esforçar para isso, não é ficando sentado dentro de casa acomodado, mas que ele precisa se movimentar, precisa agir, em nome de Jesus. E muitas vezes nós precisamos aceitar aquele salário que é pouco, é menor do que aquilo que a gente recebia, mas que pode ser uma oportunidade de crescimento lá na frente, porque a gente não sabe, meu Pai, mas que a gente possa buscar direção no Senhor. A gente pode estar passando por um ensinamento, por um tratamento. E também quando nós estamos no mercado de emprego, é muito mais fácil que outras portas sejam abertas. Ah, Senhor da glória, nos ajuda, meu Pai, na nossa incredulidade, em nome de Jesus. Que toda angústia seja repreendida em nome de Jesus. Mas que a gente saiba viver o tempo, porque há tempo para tudo, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo para tudo. Mas que todos os dias, meu Pai, nós busquemos no Senhor a direção necessária, Pai, para nos aproximarmos mais e mais de Ti, para estarmos mais e mais na Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deste, Pai. Obrigada pelo nosso trabalho, pelo ministério onde o Senhor nos colocaste. Obrigada pela vida de cada pessoa que o Senhor tem colocado cotidianamente nas nossas vidas. Obrigada pelas vidas, meu Pai, que o Senhor tirou também de perto de nós, que o Senhor afastou, mas ainda estão vivas. Muito obrigada, meu Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a tirar o lixo do nosso coração, a falta de perdão, o rancor, a amargura, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, meu Pai. Fica conosco, continua conosco, fala conosco. Que nós sejamos cada dia mais sensíveis ao Senhor, Espírito Santo, a tua voz, aquilo que o Senhor quer de nós. E muito obrigada por cuidar tão bem de nós. Muito obrigada, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Medite nela. Medite em tudo que foi dito aqui. Medite nas suas atitudes. E não se esqueça, nós somos o sal da terra. Em nome de Jesus, um grande beijo. Fique na paz do Senhor e até amanhã.